E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, e onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. Amém? Podeis sentar. Interessante esse texto de Marcos 9, 42. E um tema para lá de provocante para aqueles que gostam de chocar ovos de cobras. Vocês viram que Jesus repete 3 vezes a fala sobre o inferno, só em Marcos 9, do versículo 42 ao 48. É um tema, irmãos, em que o maligno, o espírito das trevas, tende a tentar abafar. Por quê? Porque o evangelho, ele é pregado, irmãos, e ele não teria sentido. Não faria sentido você pregar salvação. Não faria sentido Jesus morrer na cruz para salvar uma humanidade que não corre risco nenhum. Não seria insano? Ele simplesmente morrer por nós para nos livrar de quê? Então, nós vamos ver pessoas e até crentes que ignoram o ardor infernal desse lugar, que é o inferno. Alguns tendem a levar isso para o lado filosófico, não vou dizer poético, porque seria estranho. Dizem que isso é uma linguagem simbólica, dizem que o inferno é aqui mesmo. Eu acharia estranho o inferno ser aqui mesmo, porque aqui você tem sorvete, aqui você tem ar-condicionado. Dizer para mim que aqui é o inferno, e essa pessoa se baseia onde para falar isso? Porque o texto sagrado, o texto de Marcos 9, 42 a 48, tá? Há outras referências, mas estou citando essa. O que Jesus está falando aqui, que o inferno é um lugar. Ou seja, ele está falando isso em uma de suas biografias. Portanto, é algo histórico. Então, o inferno existe. Como eu repito aqui, não faz nenhum sentido pregarmos o evangelho se não há inferno. Não faz nenhum sentido pregarmos santificação se não existe inferno. Para que se santificar? Você não corre risco. O inferno é um lugar de tormento segundo a Bíblia Sagrada, não é coisa de evangélico, é coisa da Bíblia. Eu acabei de ler. Tem alguém sem cérebro dizendo aí que isso é coisa de evangélico? Vem cá, ele não escutou a leitura de Marcos 9, 42? Pelo jeito nem tem Bíblia, né? Você está falando isso. O inferno, Mateus 13, 48, se não me foge a memória, que eu vou citar daqui a pouquinho. Vou falar 13, 42, manda a pessoa conferir. Marcos 9, 42 a 48 fala do inferno e Jesus repete, ainda fala 3 vezes: o fogo nunca se apaga, o bicho nunca morre. E aí os irmãos entenderam? A pessoa aí comentou?
Eu acabei de falar e já apareceu alguém para tentar defender o lugarzinho onde ele vai morar eternamente. Entendeu, amado? A maior tática do diabo, irmãos, é negar que ele existe e negar que existe o lago de fogo. Quem fala de lago de fogo, quem fala de tormento eterno é Jesus. Não é coisa de evangélico, é coisa de Bíblia. E nós imaginávamos que ao começarmos a falar, rapidamente apareceriam os defensores da morada do pai deles, que é o inferno. O inferno é um lugar, não é algo imaginário. Se você morre perdido, é exatamente para lá que você vai. E se você acha que o que você está vivendo é um inferno, espere até você entrar lá, porque bilhões e bilhões de vezes maior será o teu sofrimento. Daí porque pregamos o evangelho, amado. Que sentido faz pregarmos salvação para te salvar de nada? Pregamos salvação para te livrar de nenhum perigo. Pregamos salvação para te livrar de um inferno fictício. Não faz nenhum sentido. E justamente a Bíblia, também em Mateus 25, diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, mas também para os homens, aqueles que desprezam, que se esquecem de Deus, que o desprezam, serão lançados nesse lugar de tormento. Então, o inferno é um lugar, não é um lugar imaginário, é bíblico, mas é óbvio que ninguém é obrigado a crer, né? É só você morrer perdido para você constatar pessoalmente. Porém, é bom lembrar que quem cai lá não tem volta. Alguém perguntou para um pastor americano, quer dizer que se eu sou ateu, Deus vai mandar para o inferno? Não, ele não manda não. Você já escolheu ir para lá, ele só vai respeitar o teu livre-arbítrio, você escolheu. Quando você duvidou de Deus, quando você acha que Deus não existe e não tem prazer de estar na presença dele, você já escolheu para onde você quer ir. Se você escolheu pecar, adulterar, fornicar, seja lá, qualquer porcaria desse tipo, se você escolheu isso, você já disse para Deus, eu não quero o Senhor, eu quero viver afastado de Deus. Por quê, irmãos? O que é o inferno? É o ser que Deus criou ficar banido da sua presença, ou seja, banido da vida para sempre. Ele vai existir, mas sem ter o benefício da paz, do amor, do aconchego espiritual. Ele vai ficar na escuridão, ele quer ficar longe da luz, ele quer ficar longe da paz. Ele escolheu isso, não é Deus, é o homem que escolhe. Fala. Você mal começou a falar de inferno, já apareceu uns dois aqui tentando defender, jogando cortina de fumaça, para abafar o... É para defender o lugarzinho tema do pai deles. Realmente está mexendo no vespeiro. Apareceu um monte de filho do cão aqui. Em segundo lugar, irmãos, sua realidade. E eu falei anteriormente, observem a realidade. Marcos 9, 42. Olha só, versículo 44. Primeiro, aliás, versículo 42, parte B do versículo, B de bola. Ele diz: o inferno para o inferno, certo? Lá vamos ler o versículo todo, 42. Se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que com duas mãos ires para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Versículo 44. Onde o seu bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Versículo 45. No inferno, no fogo que nunca se apaga. Versículo 46. Onde o seu bicho não morre e o seu fogo nunca se apaga. Versículo 47. Lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e onde o seu fogo não se apaga. Só nesse texto de Marcos 9, 3 vezes, aliás 6 vezes, né? Jesus fala desse lugar de tormento
fala dessa realidade. E Jesus, ele é a verdade. Ele está dizendo isso aqui na Bíblia Sagrada. Ou seja, o inferno não só é um lugar real, ele existe, mas está confirmado a sua realidade. Irmãos, a coisa é tão... Eu particularmente quero abrir aqui um parêntese, tá? Porque eu fico espantado. Eu tenho pessoas na live aí, eu tenho alguém na live, alguns, né? Mas eu vou citar eu tenho um caso específico na live, que a pessoa vê os demônios, sente os bichos usando o seu corpo, sua mente, perturbando, entristecendo, tem sonhos, não dorme direito, pesadelos, sente a presença do inimigo e não recua. Particularmente não consigo entender isso. Não consigo. O mais engraçado é que eu também gostaria de saber para que assiste a live. Porque eu não vejo nenhum interesse de abandonar. Sabe que está sendo morada de espíritos decaídos, mas não busca socorro por causa do orgulho. Não, é insano isso, é coisa de louco, amado. Na rua, sorriso, como se tudo estivesse bem. Porque parece que na cabeça da pessoa, ela vai resolver sozinha, enfrentando as trevas. É impossível. Por que não se humilha? A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Como pode? Não entra nem com um nome fictício fazendo perguntas, nem isso. Aliás, é gente que já passou anos e anos ouvindo a palavra e sempre desprezou, né? Pelo menos uns 15 anos desprezando Deus. Porque se disser para mim que não desprezou, e por que caiu em situação tão danosa? E por que hoje se enche de orgulho, de ódio? Por causa desses espíritos decaídos que moram em sua vida. Mas se morrer hoje ou a qualquer momento, e pior, vive querendo tirar a própria vida. Se uma pessoa dessa morre assim, vai para esse lugar de tormento, queira ou não queira. E para que pregamos o Evangelho? Justamente para que a pessoa ou as pessoas não caiam ali. Fala. Eu precisava ver o nome aqui. O Severino, ele falou assim, eu não sei se é um versículo ou se é o outro. Ele falou Salmo 17, 9 ou 9, 17, eu não tenho certeza. Está escrito assim: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Sim. É um texto do Antigo Testamento. É do Antigo Testamento? Salmo, é o Salmo, isso. Salmo 9, 27. Eu até não anotei, mas eu já li ele, foi semana passada. Mateus, isso. Deixa eu dar continuidade antes de ler Mateus 13, 42. Mateus 13, 42. Isso, daqui a pouco a gente lê. Amado, eu volto a falar, não posso entender uma pessoa que tem experiências com Deus, de ver como a própria pessoa já me disse, eu vi o inferno na minha frente. E por que ver o amante ser materializado num espírito decaído, mexer no alarme do carro, e a pessoa chorar apavorada, mas não abandonar o pecado? Eu não consigo entender. Tem experiência, amado. Tem gente que nunca viu nada disso, não tem essa experiência e tem temor. Tem gente que viu tudo isso e ainda assim se entregou para as trevas. E permanece a minha pergunta, e eu quero desafiar essa pessoa. Se existe em você algum desejo, que seja de se retratar com Deus, de verdade, tá? Não é com fingimento como aconteceu, mas de verdade. Coloca com um nome fictício, coloca na live, já que você participa. Coloca na live. Sim, eu quero, me ajuda, qualquer coisa desse tipo.
Porque eu, particularmente, fico olhando a pessoa com cara de paisagem. Como eu disse semana passada, não pede perdão. Bom, então não tem como ajudar. Interessante que no inferno, amado, algumas pessoas, por causa do seu tipo de sofrimento, eu vou tirar a minha vida. Se você fizer isso, é para lá que você vai. Agora olha só o que diz, porque no item 3 diz que o sofrimento é constante. Versículo 42 de Mateus 13 diz assim: e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Pranto e ranger de dentes. Não só o lugar é real, mas o tormento é constante. Nesse lugar em que há ranger de dentes, pranto, terror, nesse lugar o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Esse termo bicho nunca morre e o fogo não se apaga, você deveria dizer, como assim? Porque no Guiena, que é aquela lixeira de Jerusalém, Jesus usou isso como metáfora para dizer que o inferno é uma lixeira. Ali ficavam cadáveres de animais e de marginais, e eles jogavam enxofre e punham fogo, então aquilo estava sempre queimando com aquele mau cheiro terrível. E você pergunta, como é que essas pessoas vão para o inferno? Fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Que tipo de bicho? Se você ler uma das variantes do nome do diabo, é Senhor das Moscas, é o famoso Belzebu. E Senhor das Moscas por quê, irmãos? Porque fala da sua natureza suja, imunda, e dos espíritos que ele lidera. E ele é Senhor exatamente dessas criaturas. Daí Jesus aqui fala que esse tormento desses bichos ou desses demônios será constante. Por isso que nós, repito, pregamos o evangelho, amado. É por isso. Quem não te ama não vai falar isso para você, mas quem te ama está dizendo, livre-se. Por que Deus não te arranca de uma vez e obriga você a aceitar a fé? Porque Ele respeita teu livre-arbítrio. É para você escolher o céu. Fala. Rapaz, citou aqui Vale de Rinom. O Vale de Rinom, tá? Ou também chamado de Guiena, que é traduzido por inferno definitivo, certo? O lago de fogo, tormento eterno. E as pessoas serão lançadas lá. O inferno não é uma ficção. Algumas seitas querem confundir o inferno com Sheol, que é no hebraico, ou Hades, no grego. E confundir o lugar intermediário com o inferno, até porque o inferno nem foi inaugurado. Aí algumas pessoas dizem, como é que alguém tem visão de alguém atormentado no inferno? Porque o ímpio já não tem paz. Ele morre perdido e aí eu pergunto, vai ficar tranquilo lá esperando o juízo final? Não, amado. Quem parte perdido já sente o vazio, como você sente, vazio. Tem hora que você está rodeado de pessoas, mas sente-se sozinho. Acorda no meio da noite como se estivesse sozinho no planeta, gente. Isso é terrível. Significa que Deus se afastou de você. Fala. O José citou o Tártaro, é um dos nomes também. Só que Tártaro é o lugar onde estão os piores seres, piores anjos rebeldes. Serão soltos na grande tribulação. O Tártaro, também traduzido por cadeia de escuridão, é o termo que se usa no grego para os espíritos, tipos de anjos decaídos que são tão terríveis que não estão soltos, estão presos. Serão soltos durante a grande tribulação. Agora, sabe o que é engraçado? Algumas pessoas dizem que na grande tribulação, aqueles gafanhotos eram helicópteros. Só, irmãos, que tem nada de helicóptero, porque a picada desse escorpião, sabe, causa tormentos terríveis. Desses tipos de escorpiões, são espíritos decaídos que serão lançados sobre a terra, irmãos. Oi? Gente, amigo, a carapuça serviu, a mensagem tá dando certinho para você.
Eu não sei, as pessoas entram com uma raiva, um ódio, respondendo com uma fúria. Eu falei, meu Deus, que raiva é essa? Só está falando de inferno. A gente não vai para lá, a gente não está preocupado, né não? Está todo mundo em paz aqui, entendeu? A gente não vai para lá, você deveria estar em paz também, né? Não, porque ele não quer que avise para mim, amigo, você é aliado de Satanás, porque você não quer que as pessoas saibam que o inferno é real e é lugar de tormento. Então, irmãos, esse cara que está falando aí deve ser alguém desviado do evangelho. Agora, ele é tão louco que ele está falando contra a própria palavra. Alguém, lê para mim no Apocalipse, pega no Apocalipse a parte que fala sobre o inferno, para refrescar a memória do doente aí, desse rapaz desequilibrado. Vai, gente, abre aí, não discute isso não, abre para a gente aí. Juízo final. Aqui. Não, acha para mim a parte que fala sobre as pessoas que morrem perdidas. Juízo final daqui. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, versículo 12. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que neles havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, no caso aqui, o Hades. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, bonitão. Isso não é invenção nossa não, e não somos guias cegos, você é cego. Porque você não está querendo aceitar que a tua consciência está pesada, porque você é um pervertido. É um perdido. Então, quando a gente fala disso, dói, né? Pois o Pai amoroso é o texto que eu li em 9:42. Esse Jesus está aqui. Mas você acha que não viu, né? E ele está dizendo, o fogo não se apaga, o bicho nunca morre. É ele que está falando. Nós só estamos repetindo. Por que você está incomodado? Porque você é um pervertido. Alguém que está caído, alguém que quer que o inferno não exista, porque você gosta das obras do diabo. Você não quer que o inferno exista, porque você adora, como uma endemoniada falou semana passada, eu adoro fornicar. Quer dizer, você gosta de ser um fornicário, você gosta de ser um adúltero, você gosta de viver no pecado, então falar de inferno para você é uma tortura. Não, amigo, fica tranquilo, não é bom isso? Deus é um pai de amor, mas lá no céu não é lixo. O inferno é uma lixeira. Quem morre perdido vai para o lixo. Se não for para o céu, você ama o pecado? Ama as obras do diabo? Pois bem, foi Jesus que disse em João 8,44: vós sois filhos do diabo, porque procurais satisfazer os seus desejos. O desejo dele é fornicação, é corrupção, é morte, é contenda, é guerra. É coisas que você gosta, fora os vícios. Tanto você quanto todos que pensam como você. Agora, o Pai amoroso está advertindo, não morra perdido, porque você vai para o lago de fogo. Mas você quer o quê? Que Deus passar a mão na tua cabeça? Venham, filhotes das trevas, morar no meu reino? O céu não é lugar de adúltero não, querido, é lugar de quem se arrependeu e abandonou o pecado. Agora, você está na live por quê? Se você está incomodado. Nós falamos para que as pessoas não caiam lá. Tá bom? Evite de cair lá. Por isso que o Pai é amoroso sim. Quando ele adverte, para você não se envolver numa situação de queda. Então, li. Acabei de ler. De Apocalipse? Capítulo 20, versículo 12 em diante. Robson, você tem uma Bíblia na sua casa? Pega essa Bíblia, vai no último livro da Bíblia, Apocalipse, não tem como errar. Você vai no último... 20, 12 em diante. Capítulo 20, versículo 12, e começa a ler com calma, tá bom? Tá Ou então, ali. Marcos 9, 42, leia com calma, vai andando até o 48, e você vai ver o que nós estamos falando aqui.
Tá doendo, Robson? Volta para Jesus, cara. Você não sabe metade do que virá sobre você se você morrer sem salvação. É por isso que nós pregamos o Evangelho. Oi? Amado, engraçado, a pessoa quer viver no pecado, como uma pessoa também endemoniada disse, é a minha vida. E eu fui comentar com uma irmã, falei, poxa, a pessoa estava no evangelho, fez isso, 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 e ela disse, a pessoa está chateada porque é a vida dela. Vida? Ah, sei, prejudica um monte de gente, engana, fica no meio dos santos se prostituindo, se sujando, e depois eu não posso falar nada. Meu filho, vai plantar fava. É claro que eu posso falar e falo. Tanto é que a pessoa acompanha a live, eu nem sei, porque eu repito, nem sei por quê, porque toma lapada direto. No íntimo tem vontade de voltar, mas o orgulho não deixa. É bom voltar enquanto dá tempo, né? Porque se morrer nessa situação é complicado. O Deus que é amor é que disse que o fogo do inferno não se apaga, o bicho nunca morre, é o amor. O amor, disse em João 3,18, que quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, amiga, é o amor. Mateus 13,42, o amor disse o seguinte, ali no inferno há pranto e ranger de dentes, foi o amor que falou. Oi? Agora, não gostou? Ué, é só sair da live. Porque nós estamos pregando para quem não quer ir para o inferno. Para quem quer ir, liga para o teu pai lá embaixo e diga, ó, já voltou indo, hein? O problema é seu. Não é nosso. Nós estamos avisando para você não ir. Mas vai ver que você gosta do lugar. O inferno também, irmãos, é um lugar de lembranças. E aqui nós estamos falando do Sheol, no caso de Lucas 16:28. O homem avarento, ele está lá no inferno. E não é uma parábola. A passagem do rico e Lázaro é uma história. Porque Jesus estava falando com os fariseus, que eles repudiavam as mulheres, ou seja, não davam carta de divórcio, deixavam a mulher ali e arrumava outra. E eles faziam isso para não ter que dar os direitos da mulher. Avareza. Então Jesus conta a história de um homem que era conhecido certamente ali. Ele só cita o nome do Lázaro, mas não cita o nome do rico avarento. Por uma questão de ética, provavelmente. E aí em Lucas 16:28 ele diz que esse homem rico, lá em tormentos, ele diz assim, eu tenho 5 irmãos, deixa que eu vá lá pregar para eles. Ou seja, ele se lembrava de onde ele veio. Fala, eu vou comentar já. O Luiz Pinheiro falou assim, realmente, pastor, realmente esse mundo está perdido, pois as pessoas acostumaram com a mentira, pois a palavra diz que Deus não muda. E o José falou assim, tem muitos que acham que vai dar tempo de se arrepender, mas na grande tribulação. Eu não esperaria. Se você com toda facilidade não quer Jesus, na grande tribulação os crentes serão caçados e serão decapitados os que confessarem fé em Cristo. Então, é bom fazer isso agora. Então, irmãos, o inferno, irmãos, a pior palavra que tem no inferno é essa, lembra-te. Por quê? Porque quem vai para lá, querido, vai se lembrar que muitas vezes entrou por essas portas, enganando. Vai se lembrar de todos os erros que cometeu em todos os lugares. E vai se lembrar de que teve a oportunidade, teve uma Bíblia, teve experiência com Deus, viu o mundo espiritual, mas rejeitou. Vai se lembrar. Só que eternamente em tormentos. Por isso, lembrar é uma coisa complicada para quem morre perdido. Fala. Então, acho que é Jefferson, né? Ele falou assim, a palavra inferno vai surgir entre Antigo e Novo Testamento. Procure Antigo Testamento, não vai achar a palavra inferno. Ele não está criticando não, calma aí, deixa eu explicar. Ele só está falando onde você encontra a palavra. Só para lembrar que
Mateus, Marcos, Lucas e João estão no contexto do Antigo Testamento. Sim. Então, está sim no Antigo Testamento. Sim. Né? É só lembrar, Jefferson, que Mateus, Marcos, Lucas e João, ele está no contexto do Antigo Testamento, tá? Sem lembrar que Salomão disse, os caminhos do justo são para cima, para se livrar do inferno que fica para baixo. Eu não sei porque você é um apologista das trevas, você quer defender a todo custo, né, que não existe inferno. Agora, a Bíblia só faz sentido, a palavra só faz sentido porque o inferno existe. Senão não faria sentido nenhum. Então você quer ser um homem perdido, quer pecar à vontade e não quer ser condenado. É o que se deduz do seu comportamento arredio. O Luiz Pinheiro falou assim, verdade, pastor, o melhor é ir agora, já não está fácil, ir agora já não está fácil, imagina depois do arrebatamento. Exatamente. No tempo da grande tribulação, você confessa a Cristo, morre. Se agora você não está correndo esse risco e troca Jesus por uma Coca-Cola, imagine depois. Então, alguém, irmãos, quando cai lá, se lembra de tudo, mas não pode mais sair. O Cristiano citou aqui, está tendo bastante participação, né? O Cristiano falou assim, a fala de Jesus, né? Ele disse, minha família é quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu, né? Não do mundo. Tem gente que... Queridos, como eu disse, existe gente que é louca. Ah, Deus não vai lançar no inferno dele, Deus me ama. Sabe? Mas Deus não tem o culpado por inocente. Você pratica o pecado e servo do pecado não serve a Deus. Qual é o problema? Uma pessoa, eu não sei onde que está escrito que uma pessoa devassa no pecado vai para o céu. Eu gostaria de saber onde que está escrito isso. Aí vem esse monte de baboseira, de querer dizer que Deus é amor e tentar esquecer de tudo que está na Bíblia. Não, irmão, você pode pensar o que você quiser. Sem Jesus você está no mato sem cachorro. Pior que isso, você está no abismo eterno. O Luiz Pinheiro falou assim, pastor, quem falou mais do inferno foi o Senhor Jesus Cristo. Hoje as igrejas não querem falar. Inferno, pois querem agradar as pessoas. Ô Luiz, eu vou ler de novo. Marcos 9, 42. Aliás, 43. Se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrar na vida aleijado, do que tendo duas mãos, ires para o inferno. Está no contexto do Antigo Testamento ainda. Para o fogo que nunca se apaga, Emerson. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E aí? E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Versículo 47. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos seres lançado no fogo do inferno. Versículo 48. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Está satisfeito, amigo? Basta essa leitura. Não tem como escapar, querido. O evangelho é pregado para você não ir para lá. Isso é amor. Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que existe a pregação do evangelho? Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a ter o conhecimento da verdade. Isso é plano de Deus, é o desejo dele. Agora, você escolhe pecar, escolhe o erro, escolhe a devassidão, escolhe toda a sorte de mal, e você ainda quer que Deus ignore tudo isso e não te mande para um lugar de tormento.
É uma grande pretensão, mas é uma fantasia, fala. O Paulo disse assim, Jesus trouxe o inferno à tona. Tem pregadores que dizem que ele não existe. Ah, pregadores? Aqui mesmo já falaram aqui. Agora aqui em cima, né? Já falaram que não tem esse negócio de inferno já. É o mesmo que você acender o pavio de uma dinamite, sentar em cima e dizer, eu creio que ela não explode. É a mesma coisa. É, confissãozinha positiva. Pode continuar pensando, mas e daí? Vai explodir. 5. O inferno é um lugar de solidão. Quantas pessoas nos dias de Jesus estavam perdidas? Mas a Bíblia diz que o Lázaro olhou e viu. Lucas 16, né? 28. Olhou Lucas, aliás, 16. Ele vê do versículo 19 em diante, diz que o Lázaro ele olhou e viu o avarento em tormentos no Hades. O que foi? O Paulo falou assim, essa palavra escandaliza a sociedade atual, tudo pode, posso tudo. O José falou assim, duas seitas são rancorosas. Duas seitas? Tem um monte, né? Mas ele citou duas aqui. Duas são rancorosas com esse tema, mas a realidade do inferno as adventistas... Testemunho de Jeová. Né? As duas, né? Testemunho de Jeová não acredita no inferno. E o adventista acredita que a gente vai ser aniquilado, vai sumir quando cair lá. É umas doideiras. Agora, irmãos, a pessoa vive no pecado, desfruta do pecado, separado de Deus. Bom, se você morrer a qualquer momento, não tem jeito para você. E aqui no texto de Lucas, que eu citei, do capítulo 16, versículo 19 em diante, diz que aquele homem estava sozinho, irmãos. Sozinho, em tormentos, no Hades. Por que sozinho? Porque não se diz que tinha outra pessoa perto dele. Fala. Paulo falou assim, Alderi Nelson, ele tem que citar o nome para poder compreender, né? Alderi Nelson Rocha diz que o Hades não tem ninguém. Qual a opinião do pastor? Então, agora, entre a opinião de Jesus, o Hades, tá? Entre a opinião de um pregador, de um homem, e a opinião do Espírito Santo na Bíblia, com quem que eu fico? Qualquer um bobão da vida aí pode dizer que o inferno não existe. Tem alguns que não acreditam nem que Jesus nasceu. Só se esquece que a história está dividida entre antes e depois de Cristo, né? Ele é um personagem histórico, mas até isso. Entre dizer que inferno não existe e inferno existe, eu fico com a Bíblia. É óbvio. Agora, é só você olhar à sua volta que o bem e o mal se manifestam em todo o tempo para mostrar que um dia Deus vai banir o mal de vez. Quem estiver do lado do maligno, já era. Agora, para vocês saberem que o inferno existe, se eu estivesse falando uma utopia, ninguém falaria nada. Eu estou falando do inferno. Se ele não é verdade, por que tem um bando de doente desequilibrado reclamando? Porque são filhos das trevas, amado. Só os filhos das trevas ficam incomodados. Era assim, esse cara está falando besteira, isso não existe não, e sai fora. Não. A ideia é, para de falar disso. Ou seja, deixa as pessoas pecarem à vontade, de quando elas descobrirem que isso é verdade, eles já vão estar lá no lugar onde não pode mais voltar. E é exatamente, o Evangelho tem o objetivo de avisar as pessoas, olha, não parta perdido. Não morra sem salvação. Sim? Nossa, está cheio de comentário? Sim, alguém tinha perguntado onde está escrito, né? Que Deus é amor, mas é fogo consumidor. Tá, aqui não está escrito a frase inteira. Isso é uma compreensão que a gente tem, que Deus é do mesmo tanto que Ele ama e também é justo. Hebreus 10... Mas é Hebreus 12, 29, fala assim, porque o nosso Deus é um fogo consumidor, né? Sim. Mas tem também a Bíblia falando do amor de Deus, enfim. Eu sou o filho das trevas, como saber? É só você abandonar, não querer saber de Jesus nem servir a Deus, é ser filho das trevas. É simples assim. Sem rodeios.
Eu preguei esses dias em Hebreus, onde diz que o Senhor, que horrenda... capítulo 6, acho que é. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É isso? Deve ser no último versículo. É 6:10? Não. Alguém acha... É uma frase pequenininha, acho que está no final do versículo. Esqueci agora. Mas onde diz assim que Deus, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E aí foi falado aqui que ele é um fogo consumidor. Fala. Vai falar? Estou meio enrolado aqui. Então, Apocalipse 22:14, irmãos, diz: bem-aventurado e santo aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro e tem o direito a entrar na cidade pelas portas. Ou seja, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito a entrar na cidade pelas portas. Ou seja, é alguém que vai entrar pelos meios legais. E aí, a gente encontra pessoas querendo se livrar do pecado por conta própria. É o versículo... Isso. As suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. Isso, eu estava citando o versículo, faltando partes. Tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fala. O Alexandrino Alves está citando as passagens aqui. Ele citou Hebreus, né? Agora citou Deuteronômio 4:24. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Sim, sim. O que nós estamos pregando, amado, é Bíblia. Qual? Simples. Não, sim. Sim. Como é que é? Machado? Não, gente, aqui não é psiquiatria. Então, tá o cara falando que nós somos o próprio Deus. Amado, isso aqui é uma igreja, não é psiquiatria. Aí é outra situação, certo? Não tem como. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Para você saber se você é um filho das trevas, é simples. O que diz João 8,44? Que os filhos do diabo procuram satisfazer tudo aquilo que é do diabo. Aquilo que a Bíblia aponta como prática demoníaca, e você pratica, te faz filho do diabo. Adultério, vícios, né, toda sorte de imoralidade, enfim, viver fora da comunhão com Deus, de um relacionamento com Deus, filho das trevas. Paulo diz em Efésios 2, que nós outrora éramos filhos da ira e estávamos destinados à perdição eterna. Agora, Romanos 8, versículo 1, quando alguém se converte ao Senhor, quando alguém passa a obedecer a palavra de Deus, ele diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tem que estar servindo a Cristo. Sem estar... Está escrito também em João capítulo 1, versículo 11, referente a Cristo: veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a tantos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade nem da carne, do sangue, nem do varão, mas da vontade de Deus, os que nasceram de novo. Então, sim? Hebreus 10... Não, peraí, deixa eu conferir se é isso mesmo. Hebreus 10, 10:31. Hebreus 10:31, o rapaz citou aqui. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Os irmãos entenderam? Você não está sendo confrontado para mal, você está sendo confrontado para o bem, para você abandonar o pecado. Há uma pessoa que está dizendo assim, não botou na live: se pastor, eu quero voltar, contudo que eu estou magoado, triste,
estou assim, com esse problema, solidão, do jeito que você descreveu, não durmo direito, estou doente, estou pecando, mas eu quero me firmar com Jesus, só que eu não consigo. Então eu quero dizer para essa pessoa, é claro que você consegue, você tem que querer. Você levou tanto tempo enganando, tanto tempo mergulhando, descendo, sem se humilhar. O seu problema é que você não se humilha. Você não pede socorro, você mente. Estou falando com a pessoa que está falando comigo. Você mente demais, é uma pessoa mentirosa. Uma pessoa que, como já te ouvi dizer, tem que estar enganando. Quem engana, irmãos, está sendo enganado. Quanto tempo você ficou descendo para a lama? E nunca pediu socorro, não quis renunciar aos desejos sujos, como você disse, eu nunca pude mudar meu coração. Não, você não quis mudar. Vou repetir uma fala que eu sempre uso aqui. Quando Caim estava com um desejo ruim no coração, que era o de matar seu irmão, Deus falou para ele o seguinte, que ele podia mudar aquilo no coração. Falou, olha, se você ofertar bem, você vai ser aceito. Se não, o pecado jaz à porta. E sobre esse desejo, cumpre você dominar. Então, a minha palavra para essa pessoa é, você sabe o caminho das pedras, já levou pancada à vontade. E eu entendi que você só participa da live porque no fundo você quer voltar. Então, se humilha. Eu já me dispus. E não pense você que eu sou contra a sua alma. Eu não sou, não. Mas toda a tática que eu usei é porque com o puro a gente se mostra puro, mas com o perverso não dá. Será que você não conhece Bíblia? Está afastado do evangelho hoje porque quer. Ah, eu caí. Beleza, mas tem uma mão estendida, tem várias mãos estendidas para te levantar. Orar, nós estamos orando, mas não dá para fazer tudo. Agora é melhor se humilhar, descer. Ah, mas depois de tudo que aconteceu, vixe, você ficou enganando tanto tempo, agora não dá não para tirar a máscara, já caiu. Quando você se confessar, o trabalho de limpeza é com o Espírito Santo. Agora, entendeu? Toma uma posição de mudança, para de pecar, para de servir de capacho do inimigo, só para poder usar carro, porque eu sei que você está se prostituindo para poder ter carrinho para andar para cima e para baixo. Estou mentindo? Conheço até o carro. Até o carro eu conheço. E o bonitinho que está alimentando o teu pecado. Agora, dá para você abandonar. Anda de bicicleta, mas tem a sua alma salva. Anda a pé. Não, é para ostentar o quê? Como dizia um amigo meu, você está duro como beiço de sino. Dura como um coco. Quer dizer, olha só, irmãos. E a pessoa correndo o risco de ir para as trevas. Ei, volta. Cancela essa história suja. E certamente o sangue de Jesus vai te purificar de todo mal. Mas para de pecar. Fala. O do zero, eu não sei qual é o nome dele, botou assim a conta. Ele falou aqui uma passagem e a outra. Deus é amor. E a outra passagem fala que ele é fogo consumidor. Exato. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Os caras estão bravos na Bíblia hoje. Hein? E que fala que Deus é amor. Aqui eu peguei a passagem. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Hebreus 12, 29. Que Deus, horrenda coisa, cair nas mãos do Deus é um fogo consumidor. Isso, Deus é um fogo consumidor. As pessoas que querem pecar vão citar a parte que Deus é amor. Quem não quer pecar vai citar a passagem que diz que Deus é um fogo consumidor. Por quê? Quem está dizendo que Deus é amor para poder continuar pecando. Amado, qualquer pessoa que se humilha e pede socorro, a gente não apedreja, a gente abraça. Estou convidando, domingo é Santa Ceia aqui. Ah, mas como é que eu vou encarar as pessoas do jeito que você fazia antes? Pecava à vontade, você chegava e encarava todo mundo? Saía correndo da escola dominical para ir almoçar e depois virar comida de demônio? Ou eu estou mentindo também? Ou você acha que a gente não sabe de tudo? A gente sabe de tudo e mais um bocadinho. Mas a gente não quer outra coisa. E outra coisa, quem te desmascarou foi o Senhor. Porque chance para você abandonar, você teve, mas não abandonou. Teve chance de abandonar e nunca quis.
Agora está com vergonha? Mas é vergonha do que fez, não tem não? Porque não se arrepende. Então, teve coragem de pecar e olhar nos olhos da gente, de ler Bíblia, de pregar, né, de falar de texto bíblico, teve coragem, orar para as pessoas, entregar até alguma revelação em pecado. Agora não tem coragem de vir e dizer, pô, pequei, caí, eu quero ser só de Jesus. Pesado, né? Ninguém vai jogar em rosto. Quando uma pessoa se arrepende, a gente não é demônio, não vai ficar acusando ninguém. Quando uma pessoa se arrepende, abandona. Mas tem que dar fruto, né? Sim. Só estou esperando o sim dela aqui. Botou o sim aqui, a gente vai te abraçar, vai te procurar. O Paulo falou assim, esquece, kkk, povo quer grana, mundo perdido, amor ao dinheiro. Não é o nosso caso. Não que sejamos assim, melhores, né? A respeito do mundo, né? Não é o nosso caso, porque estamos pregando o evangelho e pergunto o que nós estamos ganhando nesse sentido para estarmos pregando. Só estamos pregando porque nós somos de Jesus e queremos que as pessoas também sejam. Eu sei, existe um monte de picareta, mas o que tem de gente séria também é um número muito alto. Glória a Deus por isso. Sempre teve, né? O ministério dos cainitas e o ministério de Sete. Sempre teve e sempre vai ter. Isso mesmo, pastor, o Luiz Pinheiro. Isso mesmo, pastor, não passa a mão na cabeça, não. Melhor ir para o céu chorando do que ir para o inferno. Eu quero apanhar, irmãos, da verdade, mas não quero as carícias da mentira. Eu não quero. Dói, mas eu vou para o céu. É para isso que nós estamos servindo a Deus. Tem alguém que diz que dura coisa é o cara ser feio, pobre. Feio, pobre e ainda morrer perdido. É muito ruim, né? Quando eu olho no espelho e vejo que eu estou envelhecendo, e que de repente, quem sabe, né, crianças e velhos morrem. E quando eu olho no espelho e vejo que eu estou envelhecendo, ao invés de eu ficar triste, eu falo, Jesus, não sei se eu vou durar mais 10, 20, 30, não sei quantos anos. Mas uma coisa é certa, quando eu fechar os olhos aqui, eu vou estar entrando na minha nação. E eu luto por isso, para me manter em comunhão, porque eu posso infartar dormindo. Quanta gente que deitou na Serra d'Água, inclusive teve um senhor, inclusive o nome dele era José Pinheiro, da Igreja Batista. Ele dormiu e não acordou mais. No outro dia o netinho dele foi lá, ele estava morto. Morreu dormindo. Agora imagine se ele não está em comunhão com Deus. Imagine você aí nas quebradas, no carro aí, a pessoa que está se vendendo para andar de carro, e bate, ou sei lá, que acontece um acidente. Não dá tempo, você pode pedir perdão sem arrependimento? Você pode pedir perdão. Então, e se der tempo, porque quando o carro bate, você perde a consciência, né? Dependendo da batida. E aí, vai acordar nos braços do careca lá embaixo. Do vermelhinho. Por quê? Morre sem Jesus. A oportunidade é essa. Vem para o Senhor, volta, abandona o pecado, para de pecar. Esse negócio de não consigo é mentira, é porque você tem pena, ainda não sei. Espírito Santo, tira essa sujeira do meu coração e me ajuda. Agora, vai ter que se humilhar diante das pessoas que você acha que são contra você, né? É a única maneira de se levantar. E vai ser amado e abraçado como sempre foi. Quem traiu a si mesmo foi você, não fomos nós. Quem procurou isso. E outra, repito, você vai descobrir da nossa boca quem foi que tirou a tua máscara. Vai ter uma surpresa. Eu não vou falar antes. Vem falar com a gente que a gente fala quem foi. Você vai ficar surpreso que ele te deu todas as chances. Você não obedeceu, ele falou, é ele que te humilhou. Fomos nós, não. Nós só completamos o que ele mandou a gente fazer. E quer saber? A espada continua fora da bainha. Até você se arrepender de vez. Mas se você não quiser, problema seu. Sim. Como é que pode, né? Deus se preocupando com a ovelha perdida, né? Sim. Uma alma. Do Zero falou assim, creio, ide por todo mundo pregar o evangelho. O Paulo disse assim, neopentecostais é um obstáculo.
teologia da prosperidade ligado a supostos milagres. Sim. Tem sido um problema. Sim. Uma facilidade, né? Uma graça barata, enfim. E o Patrick disse assim, ganham a vida eterna como recompensa. No caso, a gente lutando pela... Né? Um tal de pessoas... Eu não vou dar spoiler, porque amanhã eu vou estar pregando um tema sobre a graça, e eu não quero dar spoiler hoje, né? Em outra igreja, aliás, vão pregar. Mas é uma graça barata, né? Que o cara foi alcançado pela graça, aí pode pecar à vontade, mas é porque não lê Romanos capítulo 6, né? Onde Paulo disse, quer dizer que eu vou pecar para que a graça seja abundante, Paulo? De maneira nenhuma, porque nós já morremos para o pecado, nós morremos para o mundo. Paulo disse em Gálatas 6,14, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim, eu morri para o mundo. Paulo em Romanos 6 diz, nós fomos sepultados com Cristo, na analogia do batismo em águas, fomos sepultados na sua morte. Na morte de Cristo, nós somos perdoados, e na sua ressurreição, nós somos justificados. Então, como alguém quer receber a graça e continuar pecando? Isso é mentira. Isso é impossível. Amém? Fala. Agora eu vou fazer uma lista aqui que eu nem sei por onde continuar. As pessoas estão perguntando qual o nome do local onde a gente congrega, né? A mãe colocou ali. Eu vou pegar uma dessas falas, tem muita fala aqui espalhada. O Alexandrino falou assim, acho que é Alexandrino, né? Ele falou assim, gostei, irmão, você fala a verdade, foi assim que Jesus mandou, pregar, doa quem doer, assim mesmo. Amém. Isso não gera agenda, irmãos, que ninguém gosta. Eu hoje fiquei orando, dizendo, Deus, eu sempre faço isso. O que eu vou falar hoje? Eu penso 1000 coisas, mas meu pensamento, eu disse, Senhor, eu vou falar o quê? Quando ele falou que era sobre o inferno, tá bom, vou falar sobre o inferno. Ô pastor, o pessoal fica zangado contra você. Falou, olha, vê, Jesus não ficando, o resto para mim é resto. Se Jesus, o problema é eu pregar, todo mundo gostar e Jesus me reprovar. Se o próprio Jesus ficou sem plateia quando estava pregando, eu vou me preocupar de perder plateia? Não vou. Então a gente vai falar a palavra de Deus, doa quem doer. Pastor, ninguém te convida para pregar. Ora, veja só, vou ficar morrendo de tristeza. Não, eu vou avisar. Abandona o pecado. Nessa noite, eu convido aqueles que estão meio barro, meio tijolo, em cima do muro, para de pecar. Abandona o erro. Para de ser comida de demônio. Para de emprestar o teu corpo para as trevas. Para de servir o inimigo das nossas almas. Abandona de vez. É claro que é com confissão. É claro que é com confissão, é claro. É abrir o verbo e dizer, olha, eu estou há tantos anos assim, estou vivendo assim, sempre gostei disso, daquilo outro. Venha como estás. Mas não vai ficar como está. Não posso na live ficar dando spoiler, porque eu teria que falar o nome da pessoa, expor, falar da família, falar de onde tudo começou. Eu não posso fazer isso numa live. A pessoa para quem eu estou falando sabe onde é. Então vem aqui. Ou pega o nosso número e liga. Qualquer um, a pessoa sabe muito bem o caminho de volta. Agora, é uma humilhação e tanto? Eu acho que humilhação maior é o que a pessoa fez consigo mesma. Recebeu o abraço dos irmãos, das pessoas que te amam. Ah, mas eles ficaram sabendo de tudo. Teve um monte de gente estranha que ficou sabendo de muito mais coisa do que eles. Eu é porque tive que pegar a documentação, pegar a papelada e ver um monte de coisa. Agora, e daí? Quem é que não erra? A questão é, o que me deixa preocupado não é questão de errar, é questão da pessoa não se arrepender. Isso é que me deixa preocupado. De pecar, qualquer um aqui podia fazer coisa pior. Mas por isso que nós queremos Jesus.
para a gente não cair numa situação, num esgoto tão fedorento quanto esse. Fala. O Paulo falou assim, Lurdinha, falando para a mãe, tô procurando uma igreja aqui desse jeito, aí é só Bíblia. Olha, ele mora em São Paulo, está longe. Glória a Deus, a gente só quer a Bíblia mesmo. De pé, por favor, gente, estamos chegando ao final. Sexta-feira estaremos de volta. De missionários, né? Pregar a Bíblia. Teve o pastor Suete, da Igreja Assembleia de Deus de Madureira, lá de Volta Redonda, ele falou: irmão, se te der a oportunidade, se não tiver nada para falar, conta as historinhas de Jesus. É verdade, conta a história de Jesus, meu filho. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso aí, pega a sua Bíblia, tem gente pegando a Bíblia. Só pegar a Bíblia não resolve, filho. Só isso não resolve, mas é importante. É importante. Repito, rompe com o pecado. Quer ajuda? Teve uma pessoa que ligou para mim dizendo: eu estou sentindo no inferno, eu estou sofrendo, pastor. Eu falei: minha filha, você disse que eu, como seu pastor, estava debaixo de maldição. E você, isso foi o que você falou. E você foi embora daqui. Porque disse que Deus tem uma obra na minha vida, a pessoa é poderosa. Vivia oprimida, coitada. Mas disse que Deus tinha mas a obra não estava pronta. Beleza, aí foi para outro lugar. Está numa igreja enorme. Falei: minha filha, quando ela mandou a mensagem, falou: olha, na sua casa não vou não, você tem pastor. E você sabe o caminho das pedras. Se você pode ir para o hospital, que é depois da igreja, por que você não pode chegar aqui? Aí ela não falou mais nada. Ô irmão, não me indispus. Agora eu vou ficar, como se diz, como diz a minha filha, a minha esposa, eu vou tirar a caca da fralda, botar uma fralda limpa, perfume, e ela fica: não, meu filho, quem come a carne tem que roer o osso. Se alguém vai cuidar do neném, meu filho, você lava a fralda, limpa a fralda, mas fica com o neném. Você entendeu? A pessoa quer ser ajudada, quer ser acompanhada, mas eu vou acompanhar lá, me metendo no ministério dos outros. Não posso fazer isso. Daqui a pouco o pastor vai dizer que eu estou puxando a ovelha da igreja dele. Não vou fazer isso. Se a pessoa está bem, glória a Deus, fique lá. Está sendo bênção, né? Agora, se está morrendo e está pedindo ajuda, por que só quer ajuda? Não. Pode pensar o que quiser. A gente gosta de ajudar as pessoas, sim. Mas é muita ingratidão, né? Muita ingratidão. Mais alguma coisa para a gente orar para o final? Muita gente comentando, mas não dá, já chegamos às 9 horas. O Alexandrino falou assim: que pena que está chegando ao final, gostei muito, aprendi bastante. Glória a Deus. É isso. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Os que estão aqui, Angra dos Reis, Comunidade Evangélica de Sabá, estamos aqui perto. Tem gente aqui da nossa área que assiste, como o pastor Nael, né? Que quer que eu pregue lá na igreja dele. Ele disse: eu tenho visto sua live e tal. E aí eu falei: os meninos gostam muito, tem você como referência tal. Conversamos um tempão. Pastor Nael, quer que eu pregue lá. Então, irmãos, nós pregamos, parece que nós estamos sendo duros, mas não. Nós estamos pregando contra o pecado. Não há como você pegar uma ferida podre e botar um esparadrapo em cima. Não dá. Vai doer? Vai, mas tem que limpar a sujeira. Senão você não sara. Então não é falta de amor. Pelo contrário, é exatamente por nós amarmos que nós usamos de dureza contra a prática pecaminosa. Deus amado, em o nome santo de Jesus, nós estamos na Tua presença esta noite, encerrando esse sermão, Senhor, esta palavra, que ela possa surtir o efeito que lhe é próprio, Senhor, transformando vidas. Que o Senhor olhe para os corações empedernidos nessa noite e leve-os a um arrependimento sincero. Traga mudança, traga transformação, leve-as a andar em temor e tremor perante a Tua face. Senhor, aqueles que estão fracos, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão desencorajados, que o Senhor possa visitá-los.
Leve-os a uma intimidade maior contigo, meu Senhor. Em nome de Jesus, despede-nos em paz, guarda-nos no retorno aos nossos lares, conceda-nos uma quinta-feira de bênçãos na tua presença, onde certamente o teu Espírito há de trabalhar nos corações, em o nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Terminado em nome de Jesus.